também, eu sou Adriane Steinmetz, sou agricultora, formada em jornalismo, atuo também como coach no agro, palestrante, influenciadora digital, e para mim é uma alegria estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa trajetória. Muito obrigada a todos por esse convite. Olá, eu sou a Cristiane, quero aqui cumprimentar a todos, primeiramente Thaís, minha irmã Adriane. Apesar da nossa propriedade ser aqui em Goiás, a Adriane hoje está no Mato Grosso, a nossa mãe que também trabalha conosco e que está na fazenda aqui nos acompanhando, um grande beijo, um beijo a cada um de vocês que está aqui conosco. Bom, eu costumo dizer que eu sou agricultora por paixão, advogada por formação, sou da época que o agro não era tech, não era pop, então nosso pai nos incentivou a estudar, mas não necessariamente algo direcionado ao agro, tanto que eu me formei em Direito, Adriane, em jornalismo, mas os ventos nos trouxeram de volta, né? A gente acabou se especializando, buscando conhecimento depois, especialização na área do agro, né? Fazendo aí um curso voltado para o agronegócio, que foi técnico em agronegócio, na verdade não é uma especialização, né? Um curso técnico. Trabalho também aí fortemente nas redes, levando conteúdo, tenho consultório agro, onde eu tento levar um pouquinho do meu conhecimento jurídico também, né? Da prática que eu vivo. Idealizadora da Rede Uma, juntamente também com a minha irmã, que é a rede da União das Mulheres do Agro no Brasil, com conexão já em outros países. Boa noite e muito obrigada. Obrigada, Cristiane e Adriane, mais uma vez. E aí, aproveitando, até que vocês já começaram a fazer essa introdução, né, vocês se formaram em outras áreas e que, com certeza, contribuem para o papel que vocês têm hoje, tanto dentro da propriedade de vocês, quanto no papel que vocês têm perante a sociedade como influenciadoras digital, porque isso é muito bom para quem acompanha vocês, poder se inspirar nas histórias de vocês e na experiência que vocês têm para passar. E aí eu já vou, então, pedir para vocês contarem um pouquinho como que foi, né? Muita gente, eu acredito que já conhece vocês, mas para aqueles que não conhecem, principalmente, como que foi toda a trajetória de vocês, essa mudança, né, dessas transições de carreira, há quanto tempo que vocês estão atuando à frente dessas propriedades junto com a mãe de vocês, se vocês puderem falar um pouquinho para a gente. Cristiane, se você quiser começar. Bom, pessoal, então, como eu estava falando, né, apesar de nós termos aí nossas origens no agro, tanto eu quanto a Adriane, a gente nasceu e viveu na fazenda até os nossos 15 anos, nós somos filhas e netas aí de sulistas que vieram na década de 80 para Goiás em busca de melhores condições de vida. Nós estamos aqui, nossa propriedade está aqui no sudoeste goiano, já na divisa com Mato Grosso do Sul, uma cidadezinha chamada Mineiros. E, bom, eu tive um processo aí de meia sucessão, onde eu trabalhei 10 anos ao lado do meu pai, por ser a filha mais velha, somos só duas irmãs, eu e a Adriane, então eu acabei vindo antes de me formar, por isso que eu falei, os ventos me tocaram de volta, eu senti o meu chamado aos 21 anos de idade, em meio a uma crise muito grande no agro, né, diferente do que hoje a gente está assistindo, que nós temos um cenário aí muito gratificante. Eu vim em 2004, quando tinha 21 anos de idade, não vale fazer conta da minha idade, viu? Mas eu vim em 2004, na época quem está mais tempo aí no agro vai se lembrar disso, ferrugem asiática entrando no país, tratoraço, e assim, realmente uma prova de fogo. Trabalhei 10 anos ao lado do meu pai, tive essa oportunidade e aproximadamente, vamos fazer 7 anos agora, né, em novembro, 6 anos e meio, nosso pai, vítima de um infarto aos 60 anos de idade, muito jovem, nos deixou. Foi quando eu recrutei a Adriane, que ela estava em Goiânia estudando, estava atuando na carreira jornalística. Falei, eu fico, a gente toca, mas eu preciso de você, né? Se você vier, aí a gente encara, eu, você e minha mãe. E de lá para cá, somos nós três, frente à propriedade, nós produzimos soja e milho aqui no sudoeste goiano hoje. Que legal, obrigada por compartilharem.
E aí, aproveitando que você comentou que você já atuava, né, já começou essa transição com o seu pai, ou seja, que já faz um tempo que você vem atuando na propriedade agrícola de vocês, entrando um pouco no assunto mulheres no campo, mulheres no agro, pensando que a mulher, ela sempre teve o seu papel, a diferença é que hoje a gente consegue ter mais visibilidade e a gente consegue ter o valor devido que a gente merece, né, perante a sociedade, perante a nossa profissão, né, nas propriedades agrícolas, seja no campo, seja na parte administrativa. E aí eu queria, então, que vocês contassem, porque vocês já estão há um tempo, então, tanto com relação a essa transição de tempo, com relação ao papel, da evolução do papel da mulher no campo, quanto as experiências que vocês já tiveram, os desafios que vocês já tiveram, e como que tem sido enfrentar tudo isso, né, principalmente com o avanço da tecnologia, o que tem ajudado, o que vocês podem compartilhar com a gente. Aí eu acho que se a Adriane puder comentar um pouquinho sobre isso agora. Como a Cris falou, né, ela já estava aí na atividade, né, com meu pai, então ela já tinha uma trajetória aí de 10 anos, já tinha passado por muitos desafios. Para mim, eu falo assim que passamos alguns desafios semelhantes, outros diferentes, porque na verdade para mim foi bem desafiador, porque eu larguei a minha carreira, né, que eu já estava há 4 anos, pensava em seguir nessa área como jornalista. E aí, né, eu falo assim, eu falo que o maior desafio não foi nem tanto a parte técnica, que lógico que foi um grande desafio, porque a Cris, formada em Direito, né, a Cris é advogada, tem OAB, tudo, mas, né, decidiu não atuar, eu jornalista, e aí a gente ir para o agronegócio. Mas essa parte, assim, a gente foi buscar conhecimento, né, uma das formas que a gente solucionou isso foi fazer um curso técnico em agronegócio pelo Senar. A gente teve pessoas que nos incentivaram, né, por exemplo, uma pessoa que foi fundamental nesse processo foi o nosso gerente, que já estava lá com nossa família há vários anos, que é considerado um irmão nosso, né, que é o Mauro. Então, assim, ele entendia bastante, porque essa parte técnica era o nosso pai, quem estava ali no dia a dia junto com ele. Então, ele deu essa segurança até a gente começar a entender. Nós tivemos também desafios, né, eu falo muito, além da falta de conhecimento no ofício, para mim, um desafio muito grande foi a dificuldade de liderar, né? Então, eu falo que faltava aí inteligência emocional, gestão de pessoas, então tinha muito desafio para lidar com a equipe, e eu até entendo um pouco, né? Porque mudou do dia para a noite a figura, né, do meu pai, que estava todo dia ali, né? Minha irmã estava à frente dos negócios, sim, mas meu pai lidando muito diretamente com eles, para, de repente, né, surgir eu muito mais nova e a minha irmã com menos conhecimento que eles, né? Então, a gente teve que desenvolver muito essa parte, eu falo por mim, né, da gestão de pessoas, a liderança, entender de personalidade, porque nós três também somos muito diferentes, minha mãe, a Cris e eu. Então, no começo, a gente tinha alguns atritos até a gente entender de pessoas e ver que a gente era os opostos complementares, né, que cada uma tem suas habilidades, aquilo que desempenha melhor, e aí a gente conseguiu, depois, né, eu conto até que é engraçado, que a gente tinha uma divisão de funções dentro da propriedade, depois que a gente entendeu isso, a gente mudou tudo, porque a gente viu que estava todo mundo no lugar errado, então foi uma solução também, buscar esse conhecimento. A questão da desconfiança, né, como você falou, Thaís, a questão de ser mulher, eu acho que um pouco, sim, infelizmente ainda existe muitos desafios, muito preconceito. Eu ouço muito relatos de mulheres que sofrem, né, essa falta de credibilidade, essa desconfiança, mas até a Cris sempre fala, né, que ela acha que não é só pelo fato de sermos mulheres, mas por ser sucessoras, né? Então, não diretamente, às vezes, assim, as pessoas não chegavam e falavam, mas a gente sabia que comentavam, né? Só que elas vão conseguir, até eu conto sempre que uma frase que eles falavam era assim, não, meu pai faleceu quando tinha acabado de plantar a soja, né? Então, falavam assim, não sei nem se elas vão colher essa soja, quem dirá plantar o milho safrinha? E naquele ano, né, até foi um troféu para ele, a gente bateu o recorde de produtividade, que era o sonho dele, e estamos indo superando, né? E a tecnologia nesse papel foi fundamental. Eu falo que
além de buscar o conhecimento, né, o desenvolvimento pessoal e profissional, inovar, pegar o que ele já fazia de bom e aprimorar, né, pegar aquilo que dava certo e o que não dava tão certo, melhorar, se posicionar, os grupos de apoio, que depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, também foram muito importantes, e a questão da tecnologia, né, então, trazer para a parte da gestão, para a parte do dia a dia do campo, né, a tecnologia está em todas as partes. Então, até o ponto que hoje a gente vai fazer a colheita, eu fico lá na fazenda, às vezes eu só preciso ir na cidade mesmo, porque tem que ir buscar peça algumas coisas, senão a gente fazia tudo de lá. Tem uma safra que eu fui só um dia para a cidade, porque a tecnologia permite a gente ter agilidade e essas tomadas de decisões mais assertivas. E aí eu acho importante falar, né, do papel da TOTS, que é, como você falou no começo, é uma multinacional brasileira que é líder no desenvolvimento dessas soluções e que é líder tanto no Brasil quanto na América Latina, né? É isso mesmo, Adriane. Obrigada por compartilhar. Eu acredito que o seu posicionamento agora ele foi bastante relevante, porque é como você falou, não somente o fato de ser mulheres, né? A questão da sucessão, ela é um problema que muitas famílias acabam passando no campo, principalmente quando acontece de não ter como ter uma programação com relação a isso. E aí a gente vê e se inspira na força que vocês tiveram, né, em correr os riscos, em se organizar, em falar, calma, vamos organizar a casa e vamos reviver tudo que a gente precisa para seguir da melhor maneira possível, e vocês estão aí hoje com uma história de sucesso para contar para nós, né. E aí, até entrando no assunto empreendedorismo, porque eu acredito que tudo isso que vocês passaram também acabou motivando vocês a conseguirem atuar concomitantemente em outras áreas, empreendendo, estando aí nas redes sociais, como a gente comentou no início, vocês se apresentaram, influenciando outras pessoas. Então, queria que vocês contassem um pouquinho para a gente como que essas ideias surgem, como que essas inspirações elas têm surgido para vocês, como que tem sido colocar tudo isso em prática, até já pegando o gancho da joia que vai ser sorteada, se quiserem contar um pouquinho, né, como que surgiu tudo isso. E aí, Cris, se você quiser agora tomar a palavra. Bom, antes de falar, eu vou só pegar um ganchinho no que a Adri falou da tecnologia e frisar o quanto isso facilita nossas vidas, né? Eu nem ouso hoje reclamar. Quando a gente acha que está difícil, eu falo assim, difícil não é para nós, foi para eles, né? Para quem veio e fez aí morada, desbravando o cerrado. Minha mãe e meu pai moraram numa barraca de lona por 2 anos, sem energia elétrica, sem telefone, sem nada. Então, não tinha infraestrutura nenhuma. Então, só para frisar, né, toda essa reverência que a gente faz a quem nos antecedeu. E, sem dúvida, a tecnologia hoje ela traz tranquilidade, ela traz conforto, ela traz maior produtividade. Então, isso tudo, sem dúvida, facilita muito a nossa vida. Bom, agora falando de empreendedorismo, eu falo que mulheres são multitarefas, né? Eu não sou mãe ainda, mas eu falo que quem é mãe, trabalha fora de casa e ainda tem... aliás, quem trabalha fora de casa e ainda é mãe, é uma super mulher, né? tem que colocar uma capa de Mulher Maravilha, porque... Tem horas que eu vejo, assim, sem filhos, essa dificuldade, imagina quem os tem. Mas é isso, nós sempre estamos buscando, sempre atentas, antenadas a tudo. Eu acho que essa questão ela é muito feminina, né? Ela tem muito a ver com nós mulheres. E nós temos um olhar muito forte, voltado aí não só para o que está ligado diretamente ao agro, mas indiretamente. A gente costuma dizer que antes de sermos mulheres do agro, somos mulheres. Então, tudo que envolve o universo feminino, e aí eu vou entrar na questão das nossas joias, vocês devem ter reparado aí que nós estamos de colar igual, eu e o Dri. Inclusive, vamos ter um sorteio lindo aí daqui a pouco, viu? Pessoal, fica aí, viu? Para participar daqui a pouquinho do nosso sorteio. Como é que surgiu tudo isso? Foi exatamente com esse olhar, no sentido de manter essa feminilidade no campo. Não é porque a gente está lá que a gente tem que se descuidar, a gente precisa se masculinizar. Não é isso que vai testar a nossa competência, não é isso que vai colocar à prova os nossos resultados. Então, foi daí que surgiu.
e também como uma forma de apoio, de sustentabilidade da rede, né? A gente criou, idealizou essas peças, nós lançamos ano passado, e um dos pilares que a rede tem é a questão e aí eu vou voltar onde nasceu, é a questão do empreendedorismo das mulheres, onde quer que elas estejam. Então, isso nasceu ano passado, a gente lançou 3 peças lá, que uma, inclusive, vai ser a do sorteio, que é o colarzinho de chapéu, e aí a gente lançou o chapéu, a bota e uma plantinha, e agora, esse ano, a gente, então, teve o colarzinho da soja, retratando a cultura da soja, sempre trazendo uma homenageada, dizer para quem está aí, de outras culturas, que também teremos, né, as outras culturas. Essa semana a gente lança a peça da pecuária, mas teremos aí milho, algodão, e sempre no intuito de homenagear alguma mulher e ter aí, dessa forma também, algo que de certa forma nos representa, né? Trazendo essas histórias dessas mulheres que são aí N histórias lindas esparramadas no Brasil inteiro. Então, essa questão do empreendedorismo, acho que ela vem de encontro com isso, que um dos pilares, além da capacitação profissional, do desenvolvimento pessoal, a questão do empreendedorismo. Não importa se essa mulher ela está lá na fazenda, ela é esposa do caseiro e atua lá, se ela está antes da porteira, se ela é uma universitária, se ela está numa revenda, ou se ela está lá fora já por exemplo, numa instituição financeira que está ligada ao agro, uma advogada que atua no agro. Então, a gente costuma dizer que mulheres do agro, para nós, é toda mulher que está direta ou indiretamente ligada ao segmento. Concordo com você, realmente, e sabe as palavras. E até voltando na questão um pouco da tecnologia, né, permite também que a gente possa fazer tantas coisas ao mesmo tempo, como você comentou, né, a mulher ela acaba podendo vestir uma capa aí de Mulher Maravilha. A tecnologia ela veio para potencializar isso, para permitir que a gente consiga ser mãe, que a gente consiga ser uma excelente profissional, que a gente consiga ser amiga, mulher, nas horas que a gente precisa ser. E aí, puxando um pouquinho o gancho disso, Adriane, se você puder contar um pouquinho para nós, né, até acho que quem já te acompanha no Instagram pode ver um pouco, né, das suas dicas, da sua rotina, como que você lida com tudo isso, como que você consegue lidar com a parte profissional, com a parte de se cuidar, com a parte de ser tantas personagens, né, dentro da Adriane ao mesmo tempo. Realmente são vários papéis, né? E como a Cris falou, né? Eu falo assim, eu ainda não sou mãe, a Cris também. E aí eu falo, nossa, imagina que ainda tem, né, um filho, porque é casa, é o trabalho, é a família, são os amigos, é a saúde, é o emocional. Então, assim, são várias áreas da nossa vida que a gente precisa estar aí cuidando, né? E eu sempre falo, assim, que uma dica que eu dou é você conseguir colocar aí dentro da sua semana coisas que vão te fazer bem, que vão te fazer se sentir bem e que você vai estar cuidando de todas as áreas. Porque normalmente as pessoas têm a tendência a dedicar aí de segunda a sexta só para o trabalho. E aí trabalha, chega segunda-feira, está estressada, exausta, eu falo que a pessoa vive para esperar a sexta-feira. Quando chega sexta-feira é a felicidade. Quando chega domingo à noite, toca a música do Fantástico, chega da depressão, porque a semana vai começar. E por que isso acontece? Exatamente porque não consegue colocar coisas que são essenciais, né? Então, uma dica que eu dou é você colocar um dia da sua semana aí para você ter o que a gente fala que é o Vale Night, né? Para quem tem filhos, ter um momento só do casal, né? Para ter aquele momento onde vocês não vão falar de trabalho, vão, né, tá ali, pode ser ver um filme. Agora com a pandemia tá um pouco difícil, né? Mas tentar criar esses momentos, ter um momento com o filho, dedicar um tempo para a sua saúde, para cuidar do seu emocional, do seu espiritual. Então, é você contemplar essas áreas da sua vida aí no decorrer da semana. E aí eu falo que o sábado e domingo tem que ser bônus, né? A cereja do bolo. Então, antigamente, antes de ter todo esse conhecimento, eu era uma pessoa que eu ficava até 11 horas da noite trabalhando. E o pior é que hoje em dia as pessoas vendem isso como um sinônimo de sucesso. Posta aquela foto meia-noite trabalhando, posta stories falando, ai, não dormi nada, trabalhei, e acha que isso é legal. Eu falo, gente, isso não é sucesso. Sucesso é a pessoa que consegue fazer, ser produtiva, né, no seu horário ali. Lógico que às vezes tem uma exceção, né, às vezes você vai ter algum compromisso até mais tarde, mas isso não pode ser regra, né.
E o sucesso mesmo é quando você consegue fazer essa gestão do tempo e priorizar realmente aquilo que é essencial e curtir aquilo que são as outras áreas da sua vida, né? E aí, nesse quesito, ter foco, que é saber dizer não, é muito importante, né? Foco é saber dizer não para várias boas oportunidades. As pessoas acham que a gente tem que sair falando sim para tudo que surge na nossa vida, é por isso que a gente se sente sobrecarregada. E tem uma coisa que eu acho que ajuda muito a gente a saber dizer não e a poder se posicionar, né, nesse aspecto, que é definir o que é inegociável para você. Eu sempre faço essa pergunta: o que é negociável para você? O que é aquilo que você não abre mão na sua vida, né, no seu dia a dia? E eu falo que para mim hoje, porque eu já passei aí por uma sobrecarga profissional, que eu paguei um preço alto por isso, que eu não tinha equilíbrio entre as áreas da minha vida, eu não me alimentava direito, eu não dormia direito, há 2 anos atrás, e aí eu tive vários problemas de saúde. Então, hoje, para mim, o que é negociável é o cuidar da minha saúde física, mental e espiritual. Então, eu sempre priorizo isso. Isso é algo que eu não posso negociar e não posso abrir mão. E quando eu tenho clareza daquilo que é negociável, é mais fácil saber dizer não para as oportunidades, né? Então, eu quero deixar para quem está aí acompanhando, né, para vocês, respondam aí, né, para vocês, ou se quiser colocar nos comentários, o que é negociável na sua vida. E tenha em mente, sempre que você for tomar uma decisão, sempre que você precisar falar não, que às vezes tem pessoas que têm mais dificuldade, né? Estão sempre aí fazendo tudo para as pessoas, não que você não tenha que fazer, mas às vezes você acaba esquecendo de você mesmo. Lembre-se daquilo que é essencial na sua vida. Então, acho que essas são algumas dicas aí para quem quer fazer uma boa gestão do tempo. Legal, Adriane, acho que é isso mesmo, é equilíbrio, né? A gente tem que priorizar, colocar na balança, porque o sucesso ele está muito atrelado também à felicidade, né? E não adianta a gente não ter tempo para ser feliz, ou a gente ficar se matando de trabalhar para a hora que chegar o momento de curtir, a gente não ter nem saúde para isso, né? Você falou muito bem, muito obrigada. E aí, aproveitando, né, esse momento de dicas que a gente pode dar para quem está aí nos assistindo, né? A Adriane já falou para vocês começarem a refletir, né, o que é inegociável. E aí eu queria até fazer um bate-papo agora, um bate-bola com vocês duas, para a gente pensar um pouco, né, para vocês falarem para o pessoal que está nos assistindo, o que eles podem fazer, elas podem fazer para poder brilhar no agro. Tanto com relação às experiências que vocês já tiveram, como o que vocês veem, que vem tido sucesso por aí, vocês como influenciadoras, né, de tantas pessoas que seguem vocês, qual é a dica que vocês podem dar para essas pessoas brilharem no agro, tanto dicas, né, de que a gente fala de soft skills, quanto de realmente o que a pessoa precisa ir, precisa aprender, precisa colocar em prática, o que ela precisa priorizar para ter sucesso na atividade. Se quiser começar com a Adriana, depois a gente passa para a Cris. Bom, já que eu estava falando, então vou continuar aqui. Depois a Cris complementa com as dicas dela. Bom, eu separei aqui 3 dicas que eu considero essenciais, porque foram as principais coisas que me ajudaram, né? Então, eu gosto muito de trazer o meu exemplo, porque eu falo de algo que eu vivi. Eu passei por muitos desafios, foi bem difícil o começo, por todos aqueles desafios que eu falei, por não me autoconhecer, então eu separei aquilo que foi essencial para mim. O primeiro ponto é você ter humildade e vulnerabilidade. Porque no momento que eu voltei, né, que eu vim para a fazenda, não sei se a Cris comentou no início, eu não lembro, a gente morou na fazenda até os 15 anos, e a gente foi fazer, né, outros cursos, incentivada pelo... Né, nossos pais sempre deixaram a gente à vontade e não pensavam em voltar. Então, quando eu voltei, eu não tinha conhecimento, como eu falei, eu precisei ter humildade e vulnerabilidade para entender que eu precisava buscar ajuda, que eu precisava, que não tinha problema eu expor as minhas vulnerabilidades. E muitas pessoas acham que ser vulnerável é sinônimo de fraqueza. E eu falo que é exatamente o contrário, que só as pessoas realmente corajosas conseguem expor suas vulnerabilidades, ter a humildade de pedir ajuda, né? E o contrário disso é o quê? É a vaidade, a arrogância, a prepotência. Então, ter humildade e vulnerabilidade. Então, como eu falei lá no começo que eu não tinha conhecimento, e os meus colaboradores
tinham, né, muito, às vezes com muito menos estudo que eu, mas muito mais vivência prática. Então, eu falava, ó, eu quero aprender, me ensina, eu vou perguntar, às vezes coisas que são óbvias, mas a gente, né, eu e a Cris, a gente sempre tinha essa postura de querer aprender. E aí ela já está ligada à minha segunda dica, que é buscar conhecimento, tanto conhecimento profissional, que foi o que a gente fez, né, o curso técnico em agronegócio, e vários outros cursos que a gente sempre fez, quanto o desenvolvimento pessoal, que é a parte do autoconhecimento, né, de se conhecer, de desenvolver inteligência emocional, que hoje a gente sabe que, né, as pesquisas dizem, o Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, que 20% do sucesso dos indivíduos hoje se deve ao conhecimento técnico, né, ao QI, 80% é ao QE, que é a inteligência emocional. E buscar conhecimento, eu falo em todas as áreas, né? Quem quer se destacar tem que pensar fora da caixa. Então, principalmente no agronegócio, que é uma profissão que exige, que é assim, tão dinâmica, né? Que é uma empresa a céu aberto, na maioria das vezes. Então, é entender de gestão de pessoas, de marketing, marketing digital, de finanças, tem que entender um pouco de direito, né? De economia, você tem que estar antenada no mercado, então a gente precisa estudar outras línguas, então buscar conhecimento em todas as áreas. E a minha última dica é uma analogia que eu faço, que é florescer, né? Eu tenho aí o projeto Florescer, e o que eu falo aqui quando a gente floresce, o que acontece quando a gente consegue florescer? E aí falando um pouco mais para as mulheres, né, já que a gente está falando de brilhar no campo. Quando você floresce, você se conhece, sabe os seus pontos fortes, seus pontos fracos a desenvolver, você consegue se posicionar diante daquilo que você deseja nas áreas da sua vida, porque quando você não se posiciona, alguém ou algo se posiciona por você. Você consegue inspirar as pessoas à sua volta, destacar o seu protagonismo e brilhar, né? Se tornar realmente protagonista da sua história. Então, para mim, essas são as 3 dicas aí que eu acho que foram essenciais na minha vida e que eu gostaria de compartilhar. Opa, obrigada, Adriane, acho que estava no mudo. Foram dicas muito boas, espero que o pessoal tenha anotado e que possa se inspirar com essas dicas. Cris, você tem mais alguma coisa que você gostaria de complementar para o pessoal que está nos assistindo? Tenho, sim. Bom, voltando à história aí da Mulher Maravilha, uma das dicas que eu tenho a dizer, que eu tenho a dar, é o seguinte, meninas: não queiram saber tudo, entender de tudo. A gente, quando a gente vai começar alguma coisa, surge aquela ansiedade, mas é coisa demais, e começa a se cobrar, a se culpar, se sobrecarregar, e aí que parece que não sai do lugar mesmo. Então, primeira coisa, tira a capa de Mulher Maravilha, somos todas humanas, e vamos lá, cada uma no seu tempo, gente. Uma é mãe, a outra não é. Às vezes eu vejo as pessoas falarem assim para mim: como é que você dá conta de tudo? Aí eu vou olhar a situação, é uma mulher que tem 2, 3 filhos pequenos em casa. Gente, eu falo, é o meu momento, não é o mesmo do seu. Então, assim, a gente tem que aprender a respeitar isso. E aí, então, o que eu queria, que em encontro com isso, o que eu queria falar? Comece de onde você está. Você não precisa saber tudo. Para que você possa fazer isso rodar e gerir, você tem que ter uma multidão de conselheiros. Então, você não precisa saber tudo, mas você pode contratar pessoas que saibam. Então, deve contratar. Busque dentro das suas condições. Mas é caro. Faz o melhor que você pode fazer naquele momento. Hoje, meu dinheiro me permite pagar X, eu vou pagar X. Um profissional que custa X. Amanhã, se eu tiver condição de pagar um profissional que custa 10x, beleza. Mas comece de onde você está e tenha ao seu lado pessoas capacitadas. Esse é um ponto que eu acho muito importante. 2, e aí vem muito de encontro com o que a gente está vivendo nessa época aí de pandemia. Propósito. Coloque propósito naquilo que você faz, coloque amor naquilo que você faz. Nossa história com Mulheres do Agro, ela surgiu frente aos desafios que nós vivemos, eu falo assim, às vezes a gente nem sabia, e até hoje não sabe qual que é a resposta certa, mas eu sei qual que não funciona. Então, assim,
que seja para compartilhar, né? Quando a gente criou o grupo, compartilhar o que não tinha dado certo e aprender. Todo mundo tem o que aprender e tem o que ensinar. Então, é um livro que eu acho super bacana, depois vocês procuram, é do Xerembaba, alguma coisa assim, é um livrinho da capinha azul, chamado Propósito. Leiam o livro e busquem propósito. A mulher tem esse olhar de não ficar só, essa sensibilidade, de não ficar ali só dentro do... E homens, aprendam também conosco, que isso aí a gente tem a ensinar para vocês, que não é ficar só no meu cercadinho dentro da minha propriedade. Eu tenho que olhar... eu tive uma ajuda de um universitário aqui, que diz que é Sirimpembaba, Sirimpembaba, meu digníssimo está me ajudando aqui, ajuda dos universitários, obrigada. Então, busquem, agora ele me desconcentrou. Mas busquem, gente, busquem. Os homens têm que aprender isso com a gente, né? A não olhar só dentro do quintal, mas sim para fora, olhar para a comunidade, olhar para o funcionário. A mulher tem esse olhar mais sensível, esse olhar mais cuidadoso para com o próximo. Então, eu acho que é outro ponto bacana. E 3, para mim, que é fundamental, tão importante quanto os outros, ou mais, chama-se confiança. Confiança, não adianta ter um currículo maravilhoso se você não acredita em você. Um dia eu falava com uma executiva de um banco e ela falou isso, ela falou, eu pego currículos que você compara de um homem e de uma mulher, o da mulher às vezes está muito melhor que o do homem. Você pergunta para o homem, você está pronto? Ele estufa o peito e fala, tô, claro que eu tô. Aí você olha para a mulher e fala assim, vamos dizer que o homem estivesse lá na 5ª posição, na 6ª, e a mulher em 2º. Aí você olha e fala para ela, você está pronta? Então, não sei, eu acho, né? Entendeu? Então, eu e a Adriane, a gente percebeu muito claro isso. Às vezes a gente queria levar capacitação técnica, mas ela tinha um currículo invejável. Então, o que precisava era de confiar nela. Então, meninas, acreditem em vocês, não deixem ninguém lhes convencê-la do contrário. Existe uma força aí dentro muito maior do que vocês podem imaginar. Nós tínhamos todos os motivos para desistir. E ainda assim, nós resolvemos ficar e dar continuidade ao nosso legado, da nossa família. Então, eu acho que esses pontos aí, eles são 3 pontos que eu considero bastante importantes, né? Seria essa multidão de conselheiros, esse propósito e essa confiança em vocês. Obrigada, Cris. Eu achei muito importante, porque vocês ressaltaram pontos que estão extremamente ligados com a qualidade da liderança que vocês exercem dentro da propriedade de vocês, e que isso pode ser aplicável em qualquer área, né, para qualquer pessoa que esteja aqui nos assistindo, e para a gente nunca ficar se comparando aos outros, porque é isso mesmo que vocês colocaram. A gente pode somar os esforços, né, e eu acho que hoje as empresas em geral, não somente falando de propriedade agrícola, mas mundo corporativo, está todo mundo se atentando a isso, numa hierarquia mais horizontal, porque a gente está vendo que é o complemento de habilidades, é o complemento de conhecimento, de personalidades, que vai levar ao sucesso do negócio como um todo, né? E aí agora, então, eu queria chamar para algumas perguntas, a gente já teve algumas perguntas, então a gente pode responder. A primeira que a gente teve, eu acho que ela já está aparecendo aqui na tela, se eu puder já ler, então, é da Daiane Cristina. Deixa eu ver aqui a cidade dela, se eu não me engano, é de Anápolis, e já aproveitando mandar um abraço pessoal de Anápolis, o IBAR foi constituído justamente nessa cidade. Ela fala, boa noite, tanto a Adriane quanto o Cris. Quando de fato que vocês reconheceram que o apoio e o uso da tecnologia seria o salto aliado ao conhecimento que vocês buscaram, né, que vocês estavam buscando. Então, aí eu acho que vocês podem falar tanto tecnicamente quanto na parte de gestão. Se qualquer uma das duas que quiser começar, né, ela direcionou para as duas, então fiquem à vontade. Bom, eu acredito muito, tem uma frase, né, do Paulo Vieira, que ele fala assim, o que eu sei me trouxe até aqui, e o que eu não sei irei aprender é que vai me levar adiante. Então, é como eu falei, né, às vezes meu pai tinha um tipo de gestão que estava dando certo até aquele momento, né, ou de métodos que ele aplicava. Mas se a gente queria ir além, precisava buscar algo novo. Então, por exemplo, aquela
talvez uma gestão que antigamente era no papel, na agendinha, né? A gente passou a usar software, a usar algo mais que trouxesse formas da gente tomar decisões mais assertivas, né? Então, isso também, como eu falei, no campo, máquinas cada vez com mais tecnologia, que facilita, que otimiza os trabalhos, os processos. Então, eu acho que, assim, foi logo no começo, né, assim, do princípio, que agora eu já tenho 6 anos que meu pai faleceu, que a gente começou a buscar conhecimento e que a gente foi vendo o que eu preciso, o que a gente precisa fazer para ir além, né? Como eu falei, naquele ano a gente teve recorde de produtividade, a gente acredita que é uma soma de várias ações, tanto na logística, que a gente passou a ter uma logística mais assertiva, no uso de tecnologias, a biotecnologia também. Então eu falo sempre que o melhor cientista é o agricultor e a agricultora, porque aquilo que dá certo para mim, às vezes não dá certo para o vizinho, ou o que dá certo para o vizinho não dá certo para mim. Então a gente tem que testar. Então a gente sempre está testando, experimentando, buscando inovações. Eu acho que o caminho é não parar, né? Não ficar na zona de conforto, é estar sempre buscando aprimorar, buscando novas técnicas para estar tendo melhores resultados. Cris, gostaria de acrescentar alguma coisa? Eu acho que estar aberto ao novo, né? Como a Adri falou, a questão da tecnologia, de nada adianta você ter ela disponível se você não se abre, tá? E mais um ponto, homens, não fiquem brabos, tá? É porque nós estamos pontuando aqui, né, aspectos feminino. E uma coisa que a gente tem também, nós não levantamos bandeira, tá? Para falar que mulheres são melhores. Não são melhores nem piores. Somos diferentes. E essas diferenças que fazem com que a gente se complemente, e que bom que somos diferentes, né? Porque é isso que faz com que nós possamos aí ter grandes resultados. Mas a mulher, ela tem essa humildade, ela tem essa cabeça de estar aberta, às vezes até no nosso caso, como a gente não tinha esse conhecimento, a gente falava assim, vamos testar? Às vezes o pessoal chega lá, vamos ver, vamos pagar para ver? Eu vejo que muitas vezes os homens, eles querem ver o resultado primeiro para depois, né, experimentar. E a gente fala, um dos grandes resultados, né, Adriane, que a gente viu a gente bate recorde de produtividade ano após ano, como ela falou, foi no ano seguinte, e até hoje isso vem acontecendo sucessivamente, foi porque a gente se permitiu experimentar algo novo. No nosso caso, não foi nem no plantio, foi no escoamento da nossa produção. Algo que muitos produtores antigos, que a gente sabe, vizinhos nossos, não faço. Mary, mas você já tentou fazer? Não. Então, como é que você sabe que não funciona? Então, a gente se permitiu isso. Essa pessoa falou, vamos testar. Se der errado, paciência, né? Passa para outra. Então, a gente tem essa qualidade e eu acho que esse diferencial para com os homens. Estou falando que é todos, gente, mas na sua maioria, a mulher, ela está mais aberta a experimentar o novo. Eu vou concordar com você, viu, Cris? E realmente a gente vê isso de maneira geral, a gente sabe, tem pesquisas que mostram qual que é a representatividade entre as gerações que ainda estão no campo, né? A gente sabe que a gente ainda tem uma boa parcela das gerações um pouco mais antigas no campo, isso pode estar influenciando nesse comportamento de aderir ou não à tecnologia, de uma resistência, né, aos métodos mais tradicionais, mas a gente sabe que a tecnologia ela veio para ficar e ela veio justamente para melhorar tanto questões de gestão quanto ainda mais a produtividade, né? E vocês são um exemplo, inclusive, parabéns pelas produtividades, porque é justamente isso que a gente tem que buscar, afinal de contas, né? A gente sempre fala, né? É o clichê, mas que é verdade. A gente vai ter aí um salto da população e como que a gente vai alimentar todo mundo. Então, a gente precisa ter essa tecnologia como aliado para conseguir alcançar esse objetivo. E aí, a Adriana, de Goiânia, ela está aqui perguntando onde que ficam as unidades que vocês plantam. Vocês comentaram que a Adriane está agora, né, no Mato Grosso, mas que a propriedade fica no sudoeste de Goiás. Então, se vocês quiserem falar um pouquinho sobre as unidades de vocês. Bom, a nossa propriedade fica no sudoeste goiano, no município de Mineiros, Goiás. A Cris reside lá, né? Minha mãe também. E eu fico
na ponte, daí eu tava lá, fiquei um mês agora na colheita, cheguei aqui semana passada, na quinta, fico aqui, daqui uns dias eu vou para lá, fico uma semana lá, volto, época de colheita, sempre eu tô mais perto acompanhando. Mas é no sudoeste goiano. Aqui, tá certo. Eu queria falar um pouquinho, né? O pessoal tá comentando bastante. A gente tem pessoal do Brasil inteiro aqui assistindo vocês. Isso é muito legal. Muito obrigada a todo mundo que se inscreveu, a todo mundo que está aqui nos acompanhando, mandando sugestões, mandando boa noite, que seja, né? As perguntas. A Daiane comentou do livro O Propósito, disse que é excelente, muito recomendado aí para o pessoal também que está nos assistindo. Outro livro que recomendaram, fizeram recomendação de livro aqui. A Jéssica Araújo comentou que gratificante ouvir vocês, né? Num dia tão corrido como esse, na verdade, até entrando no gancho do que a gente estava falando, a gente, principalmente com a pandemia, trabalho remoto e tudo mais, a gente acaba que não vê o horário das coisas, então a gente acaba emendando manhã com almoço, com janta, então num dia tão corrido como tem sido nossos dias atualmente, é muito bom poder ter um momento como esse. E a Daiane, ela recomendou outro livro aqui, que ela falou que é muito bom, que é Como Chegar ao Sim com Você Mesmo, do William Ury, acho que é assim que se pronuncia. E aí eu queria fazer uma brecha para a gente comentar aqui, eu acho que está até na tela. A Rita Cunha, ela comentou aqui sobre o tema da síndrome da impostora. E aí, aproveitando o momento, né, que a gente está aqui só em mulheres, mês da mulher, e a gente abordou vários assuntos sobre o papel da mulher no agro e profissionalmente de maneira geral. Então, eu queria saber se alguma de vocês gostaria de falar um pouquinho sobre essa síndrome e até dar algum conselho, né, para que essas mulheres, e que muitas mulheres passam por isso, eu mesmo já passei muito por isso, e hoje que a gente tem um nome para isso, que a gente aborda, mas isso é importante porque a gente compartilha as experiências e a gente consegue se ajudar a inspirar as outras mulheres a entender o que é isso, né, e a superar isso. Então, se a Adriane ou a Cris quiser comentar um pouco sobre esse assunto. Eu vou só fazer um adendo aqui, Adri, e passa a bola para a Adri, que essa é bem a parte dela, mas a síndrome da impostora, inclusive tem um livro com esse nome, que é da Rafa Brits, que chama Síndrome da Impostora, onde ela trata muito essa questão aí que vem de encontro com o que eu falei há pouco, que é a questão da gente não acreditar na gente. Às vezes eu escuto assim, mas você tem preconceito, sofre preconceito de homens? Graças a Deus eu não tive um episódio, né, Adriane? Nós não tivemos nada que fosse assim marcante. Tinha aquele zum que a Adriane falou. Não vai dar conta, não sei o quê. Eu pensava assim, não vou não. Quanto mais falava que não, mais gás eu tinha para mostrar que sim. E é aquilo que a Adriane falou, né? A gente buscou conhecimento gera resultado, que gera credibilidade. Mas vou deixar a Adri falar aí da síndrome da impostora mais um pouquinho, que acho que ela tem mais conhecimento do que eu. Bom, respondendo aí ao comentário, né, da Rita, e complementando, né, o que a Cris falou, eu falo que sempre que o maior fator limitante do ser humano de alcançar os seus sonhos, de alcançar tudo que nós temos potencial, que nós temos, né, como a pessoa, quando você confia em você, o céu é o limite. Eu falo que o maior fator limitante não é o externo, não é os problemas do dia a dia, os desafios, é o que está aqui, ó, na nossa mente, é o que nós acreditamos sobre quem nós somos, sobre o quanto nós somos capazes e sobre o quanto nós somos merecedoras. E aí entra uma parte que eu não vou aprofundar muito, mas só para pontuar aqui, que é a questão das crenças limitantes, né? Que é algo que eu falo muito, que é o que nós acreditamos sobre nós mesmos. Que eu falo que a gente é como uma semente, né? Quando a gente nasce, que a gente vem na terra e a gente cria raízes aí, vai crescendo, passando por estações, e a gente vai florescer, né, e vai ter frutos. E esses frutos, a qualidade deles, né, eu falo assim, a nossa produtividade, vamos dizer assim, na nossa vida, ele é proporcional à qualidade daquela semente. Então, uma semente boa vai dar bons frutos, boa produtividade. Uma semente de qualidade ruim vai ter frutos negativos. Mas todos nós nascemos como um fruto valioso, um fruto raro, da melhor qualidade. Quando a gente vem ao mundo, a gente nasce assim. Só que as pessoas vão colocando rótulos, né? A sociedade,
na nossa infância, os traumas, aquilo que a gente vive, que a gente passa a acreditar que a gente é uma semente ruim, né? É uma semente valiosa, mas no rótulo falso. E a gente acreditando que a gente não é, que a gente não tem valor, que a gente não é capaz, que a gente não merece aquilo que realmente a gente nasceu para colher na nossa vida, a gente acaba produzindo muito menos, né, frutos de qualidade muito inferior do que aquilo que a gente nasceu para ser. Então, que você, independente se você é homem ou mulher, você saiba que você é uma semente valiosa, né, uma semente rara, de qualidade, que nasceu para dar bons frutos. E se você acreditar nisso, né, souber realmente de quem você é, quanto você é capaz e quanto você merece, é isso que você vai colher na sua vida. Legal, Adri, obrigada. Ó, Verônica Costa, para você que comentou um pouquinho sobre o assunto, fica a dica então para você conseguir enxergar essa mulher que você ainda não consegue, né? E eu acho que para todo mundo. E aí agora eu queria ver, a gente tem mais algumas perguntas, vamos ver se a gente vai conseguir responder tudo. Eu vou fazer uma pergunta que é aqui, ó, do próprio pessoal do IBARN, e a gente queria saber de vocês, né, a gente falou um pouquinho sobre sucessão, e aí a gente falou um pouco sobre a experiência de vocês. Aí eu queria saber, também estou curiosa com relação a isso, queria ver se vocês podem compartilhar um pouquinho com a gente, principalmente pensando na cabeça das gerações mais antigas, o que poderia dar de dica para esse pessoal que está passando por esse processo, tanto com relação os pais e patriarcas, né, que são geralmente as pessoas que são apegadas mais ao tradicional, mais ao conhecimento, e para os filhos, que são os precursores das tecnologias, qual que é a dica para eles poderem interagir da melhor maneira possível, trabalhar em conjunto, superar esses conflitos de gerações, para chegar, né, no que realmente importa, que é o sucesso da produção, né, de lucratividade, como vocês bem comentaram. Aí posso direcionar a Cris, se quiser responder. Não, eu ia falar isso. Eu acho que o dia que pai e filhos, né, pai e filho entenderem que tá todo mundo no mesmo time, no mesmo barco, tudo vai ficar mais fácil, né? Que você conseguir aliar o conhecimento de com a bagagem, né, que os pais aí trazem, a experiência, com essa inovação que o jovem traz, a gente aqui complica, né? Não é que é complicado. E volta aquele velho ponto que a Adri, né, lá atrás, que a Adri comentou e que as pessoas falam, no geral, a gente conversa com muita gente, ai, mas meu pai isso, meu pai não sei o que, você quer mudar o pai, você não vai mudar o pai. O pai, é mais fácil o pai mudar o filho, e olha lá, que acho que também não muda, não, a Adriane ainda vai saber falar melhor, mas não muda, ninguém muda ninguém. Você muda você. Então, é procurar trabalhar esse perfil, né? A gente foi prova disso. A nossa mãe é um encanto de pessoa. Eu falo que as mulheres sempre estiveram no agro, a nossa mãe, a nossa avó, mais nos bastidores, mas hoje a nossa mãe, ela viveu por um tempo nos bastidores, hoje ela está na linha de frente e ela teve que se reinventar. E a gente tem que aprender a respeitar as diferenças. Então, assim, a razão não está nem só com o pai, nem só com o filho. Então, eu acho que às vezes é isso que falta, né, Adriane? Eu acho que a Adriane pode complementar, mas esse trabalhar o autoconhecimento, voltar para o desenvolvimento pessoal. A gente fica muito bitolado em técnica, em currículo, e faz curso de capacitação técnica, mas você não sabe nem conversar. Quem não entende de gente não entende de negócios, não tem como, né? Dri, se você quiser complementar aí alguma coisa nesse sentido? Não, acho que é isso mesmo que você falou, também penso dessa forma. Saber achar o equilíbrio, né? Que aí é a combinação perfeita, como a Cris falou, né? Da bagagem, da experiência dos patriarcas, da matriarca, com às vezes aquela vontade, a tecnologia, a inovação dos sucessores, né? Então, eu acho que entender de pessoas, por isso que eu falei lá no começo, né? Buscar o desenvolvimento não só profissional, mas pessoal, entender de pessoas, aquela questão da inteligência emocional, quanto é importante o autoconhecimento. Então, concordo exatamente com isso que a Cris falou mesmo.
Legal, obrigada. Acho que foi muito importante essa questão de que a gente precisa aprender realmente a trabalhar em conjunto, né? Que às vezes ficar batendo na tecla de tentar mudar a pessoa realmente não vai trazer o resultado. Eu queria aproveitar para entrar na próxima pergunta e fazer um pouco do sumarizado de algumas outras perguntas que a gente tem. Eu tenho um pessoal agora perguntando algumas questões mais técnicas, né? O pessoal que ficou curioso com relação a onde é a propriedade de vocês. A gente teve a Isa de Lucas de Rio Verde que gostaria de saber com relação às produtividades de vocês. O Arthur Bittencourt que também comentou sobre o ganho que vocês tiveram a partir da utilização de tecnologia, acho que vocês já comentaram um pouco sobre isso também, né, enfatizando até a questão da tecnologia da TOTS, como que isso pode ajudar vocês a alcançarem melhores resultados. E aí, agora complementando com a pergunta da Tamara Freire, de Anápolis, que é inclusive da TOTS Brasil Central Agro, e aí ela queria saber, né, e aí se vocês puderem responder também as outras questões com relação à parte mais técnica, mas considerando que investir em tecnologia já é um caminho sem volta, isso a gente já sabe, as relações de comércio mudaram, as relações de gestão mudaram, a gente sabe que a tecnologia ela veio para ficar. Qual que seria o melhor caminho para quem está começando investir? Onde que vocês consideram, né, principalmente vocês que comentaram que acabaram pegando a propriedade meio, né, a Cris não, porque a Cris já estava acompanhando, mas querendo ou não, a parte técnica e tudo mais, acabou sendo um pouco no susto. Onde que vocês indicam que seria o melhor caminho para começar com relação à tecnologia? Quem de vocês gostaria de começar primeiro? Eu acho que seria usando ferramentas que vão te ajudar a tomar decisões mais assertivas, né? Onde você tem aí... Às vezes a gente fica muito focado também em produtividade e esquece de olhar para a rentabilidade, né, para a lucratividade do negócio. Então, quando a gente tem esses números muito, às vezes, né, soltos, a gente não consegue ter uma clareza da situação para que a gente possa tomar decisões mais assertivas. E isso conosco, né, já aconteceu, e às vezes a gente falava, a gente não pode fazer isso. Não, mas vamos colocar na ponta da caneta mesmo, vamos fazer aqui, ver realmente se pode ou não pode tomar essa decisão. E aí, às vezes, aquilo que na mente nossa a gente achava que seria a melhor decisão, quando a gente foi realmente ver, não era. Então, eu acho que essas ferramentas, né, a tecnologia, ela vem muito para ajudar a gente a tomar decisões mais assertivas, e é igual eu falei, né, para também ter uma maior rentabilidade. Aí entra a questão da agricultura 4.0, agricultura digital, da agricultura de precisão, cada vez, né, sendo mais assertivo, sem olhar para aquele talhão como um todo, mas olhando para as suas especificidades. Então, a gente está sempre, por exemplo, testando novas formas de tecnologia, questões mais sustentáveis também, sendo cada vez mais sustentável, porque a gente não pode esquecer que existe um olhar cada vez maior sobre as propriedades, né? Como você falou, Thaís, tem aí o desafio de alimentar uma população que está em crescente ascensão, mas de forma cada vez mais sustentável. Então, eu acho que essas tecnologias vêm, né, para todas essas decisões. É até difícil eu falar onde, né, aplicar essa tecnologia de início, porque eu acho que ela é fundamental em todos esses processos, tanto na parte da gestão, ali para você, né, organizar o seu dia a dia para tomar essas decisões mais assertivas, para ver se você está tendo maior rentabilidade, quanto no campo, né? As máquinas cada vez mais tecnológicas, mais inteligentes. Então, eu acho que no dia a dia também, né, a conectividade é fundamental hoje em dia nas propriedades. Hoje em dia a gente sabe que a internet está chegando aí, né, nas fazendas, isso facilita muito o nosso trabalho. Então, eu acho que ela é fundamental em todos os processos. Só complementar, eu vejo assim, nós temos que ter um olhar do seguinte sentido: não se produz como se produzia, não se faz agricultura mais como se fazia, não basta saber plantar e saber colher bem. Foi a época. Então, assim, a gente precisa olhar para o nosso negócio como uma empresa rural. A gente precisa ter uma visão, né, de 360 graus, porque se a gente não, que é o nome do nosso programa aqui,
que se a gente não tiver esse olhar e essa visão, simplesmente vai ficar para trás. Não dá mais para pensar dessa forma. E não tem receita de bolo também. O que funciona, a gente conversa, troca ideia, ouve, mas é muito peculiar, como a Adri falou, agricultura de precisão. A gente percebe ali, nós temos micro-regiões. Às vezes uma região, na mesma micro-região, você encontra de um talhão para o outro muita diversidade de clima, de solo, de tudo. Então, é também entender isso, né? Que não existe uma receita pronta, que você tem que ter aí um acompanhamento muito personalizado para cada tipo de cultura, de atividade e de região que você está. É bem isso, né? Trabalhar os detalhes, e justamente o que a tecnologia ela vem nos permitindo. Até completando a pergunta da Tamara, que era com relação à sucessão familiar, eu acredito que vocês já responderam, né? A gente conseguiu abordar bastante esse tema. E aí, já até entrando, né, nos minutos finais, a gente sabe que a gente teve os probleminhas técnicos, mas a gente queria agradecer a audiência que ficou com a gente aqui agora até esse final. Já agradecer porque foram tantas pessoas de vários locais do Brasil que estão aqui compartilhando um pouquinho desse momento com a gente. E lembrar que a gente vai enviar uma pesquisa de satisfação para todo mundo que participou, que estava inscrito no evento, e que essa pergunta, inclusive, essa pesquisa, inclusive, ela vai ser acompanhada de um link para vocês poderem assistir uma música com um videoclipe bastante especial, em homenagem à mulher. Aí eu não vou dar o spoiler, vou deixar a Cris falar um pouquinho sobre isso e falar um pouquinho sobre a música. E aí a gente vai já para o sorteio do nosso colar, da nossa joia, não sei se é um colar, não posso falar. E aí a gente já vai para esse sorteio tão esperado também para quem se inscreveu e ficou aqui com a gente até esse momento. Cris, se quiser falar um pouquinho da música, que vai ser compartilhada com o pessoal. É a Adri que vai falar da música. Deixa a Adri falar. Eu falo do sorteio. Então tá bom. Deixa a Adri falar. Bom, na verdade, é a música, né, que foi lançada agora, no Dia da Mulher. Na verdade, eles fizeram um pré-lançamento numa live com a Cris, 3 dias antes do Dia da Mulher, que é do Zé Gabriel e Rafael. Composição deles com a Sônia Bonato, nossa amiga Soninha, que chama Ela é do Agro. Então, eles fizeram essa música em homenagem às mulheres do agro. E aí a gente pegou, né? Como eu falei, eu sou jornalista de formação, eu abandonei um tempo a profissão, mas não teve jeito, eu tive que voltar. Então, eu tenho um programa hoje aqui no Mato Grosso que chama Agro Agora, que é do Leia Agora, onde eu trago, digital, né? Eu trago conteúdos do agro semanalmente. E aí a gente fez uma homenagem, pegamos aí imagens de mulheres do Brasil inteiro, fizemos como se fosse um clipe com essa música, que ficou muito legal. Então, a gente vai compartilhar com vocês depois também, para vocês assistirem. Legal, então, André, obrigada. E aí, agora, vamos chegar nesse momento tão aguardado, que é o sorteio, né, dessa semijoia, que, inclusive, saiu uma matéria na revista Veja, né, só para comentar, né, que acho que a gente acabou não falando sobre isso, então, para exaltar esse momento de vocês. E aí, Cris, se você puder falar um pouquinho da semijoia, se quiser falar um pouco da matéria, enquanto isso, nossos bastidores, eles já estão preparando o sorteio aqui para a gente mostrar, né, e quem se inscreveu, aí vai acompanhando para saber se foi o ganhador ou não, o ganhador ou a ganhadora. Cruzem os dedinhos aí, pessoal. Bom, só para frisar, gente, é mais um aspecto dessa nossas semijoias do agro, a questão do comunicar para fora do agro. Esses dias me perguntaram assim, se só poderia adquirir a peça quem é do agro. Não, gente. Por exemplo, nós vamos ter milho. Tem gente que não planta milho, mas eu acho que a grande maioria adora tudo que é de milho, né? Então, eu posso ter um colar de milho? Posso. Eu, por exemplo, a parte da cana, né? Quem gosta aí do melado, quem gosta do etanol, da cervejinha, claro que pode usar. Então, não é necessariamente só para as pessoas ligadas diretamente ao agro, não, tá? As joias são para todos. E só frisando, gente, qual que é a importância de vocês adquirirem essas peças? Hoje nós temos toda uma equipe por trás da nossa rede, de jornalista, uma equipe com marketing, TI, designer, todo mundo trabalhando para que tudo isso possa rodar.
E as nossas integrantes não tem custo, basta entrar lá. Quero até fazer o convite para todo mundo que está aqui participar, vir com a gente. Basta entrar no nosso site www.umaportodas.com.br, entra lá, faz o cadastro, é gratuito, não tem mensalidade, não tem anuidade. Então, a venda dessas peças, elas são revertidas aí em prol da manutenção da nossa rede. Então, por isso de ser tão especial e da gente contar tanto aí com o apoio de vocês. Então, venham participar, venham fazer parte da rede. Nosso Instagram é @rede_uma por todas. São todos bem-vindos. E é isso, contem comigo, contem com a nossa rede. Ai, saiu sorteada já? Saiu. Então, pessoal, acompanhem elas na rede. E aí, a sorteada foi o número 24. Cristiane foi a ganhadora. Oh, minha xará! Sua xará, olha essa coincidência. Dei sorte. E aí, a equipe vai entrar em contato para proceder com a entrega do colar. E parabéns para a Cristiane, que ganhou o colar. E divulguem, né, acessem a Rede das Meninas, apoiem esse projeto. E aí, já finalizando, entrando nesse momento final, eu fiquei muito feliz de participar aqui com vocês. Para mim foi um momento extremamente rico, acho que para quem acompanhou também. Já queria agradecer a participação de vocês. E para fechar, eu queria saber se vocês poderiam deixar, né? Acho que a Adriane, se quiser falar, se poderia deixar uma mensagem, principalmente pensando em todo esse contexto que a gente está vivendo, uma mensagem de inspiração e de despedida para todo mundo que está nos assistindo, para que a gente possa encarar tudo isso com mais positividade, né? Enxergando que a gente vai superar esse momento e que a gente ainda tem muitas coisas boas para colher lá na frente. Então, já me despedindo um pouco de vocês, obrigada pela participação e fica essa mensagem final que as meninas vão passar. Bom, eu quero agradecer mais uma vez ao convite da TOTS para a gente estar aqui nessa noite, né, nesse evento que é o Porteiro 360 Graus, que é um projeto enriquecedor, né, muito importante para a gente estar compartilhando experiências. Agradecer a você, Thaís, que fez essa mediação aqui, esse bate-papo, a Cris também, que está aí, né, como minha companheira. Agradecer a cada um de vocês que nos assistiu, né, que nos acompanhou. Muito, muito obrigada. Muito feliz mesmo. Espero que vocês tenham gostado, que possa ter agregado algo, né, na vida de vocês. E eu quero finalizar deixando uma frase minha, que é a seguinte: não duvide do seu destino e nem tenha medo dele. Muitas vezes, acho que isso vai de encontro a muito que muitas mulheres falaram aqui, né? A gente às vezes se sente insegura diante dos desafios, diante de tudo que acontece, né? No momento como esse, principalmente. Então, mas você não duvide do seu destino, né? Não tenha medo de encarar aquilo que é o projeto para a sua vida, está escrito. Então, se você ouvir sua intuição, seguir seu coração, eu tenho certeza que você vai alcançar aí grandes resultados. Então, essa é a minha mensagem. Vou passar para a Cris agora deixar a frase dela. E, mais uma vez, muito obrigada a cada um de vocês. E, mais uma vez, obrigada a todos por esse convite. Quero aqui também, mais uma vez, agradecer a TOTS pela oportunidade, dizer que é muito importante que as empresas nos apoiem, né? Nós fazemos nosso trabalho enquanto formiguinhas, cada um na sua região, mas quando a gente tem apoio de empresas, de entidades, a gente fica muito mais forte, a gente se fortalece. Então, para nós é muito importante ter essa abertura e ter esse canal aí de oportunidade de estar aqui hoje, levando tudo isso para tantas pessoas, né, do Brasil inteiro, que eu vi que nós tínhamos. Quero agradecer a cada um que dedicou tempo de estar aqui conosco nessa noite, né? E dizer para vocês, cadê, gente, aqui a minha mensagenzinha, eu tinha feito uma mensagenzinha, lembrei, a questão de que vocês sejam, gente, continuem plantando sementes, tá? Não percam a esperança. Eu acho que nós estamos num momento delicado, mas vamos ser luz, vamos levar conforto, levar carinho, levar amor para tantas pessoas que estão precisando. A gente tem um símbolo muito, muito forte na nossa rede, que é o girassol. Então, eu não sei se todo mundo conhece, todo mundo sabe que o girassol ele se vira para o sol para pedir sol, né? E quando está nublado, vocês sabem o que acontece com o girassol? Ele se vira um para o outro
para buscar energia nos seus companheiros, nos seus integrantes. Então, que nós possamos ser girassóis uns nas vidas dos outros, tá? É essa minha mensagem, né, de amor, de carinho, de luz, porque é o que nós estamos precisando nesse momento. Sejam girassóis um na vida dos outros. Meu muito obrigada. Boa noite. Obrigada, gente. Mensagens lindas que vocês passaram hoje. Eu vou agradecer mais uma vez a TOTS Brasil Central Agro. Agradecer também ao apoio do IBAR, que está sendo representado por mim aqui hoje. Para quem não conhece, ibar.com.br, que quiser conhecer um pouco mais, fico à disposição também. E lembrar vocês que essa pesquisa de satisfação, ela está indo logo, logo no e-mail de vocês, e que é muito importante que vocês respondam para que esse Porteira 360, né, essa iniciativa, ela possa ser cada vez mais aprimorada e levar conteúdos cada vez mais interessantes e legais para todo mundo. Obrigada a todos, boa noite, foi um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, tchau, tchau.